Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Que o Senhor se faça presente aqui entre nós nestes minutinhos, porque todos nós somos almas pequeninas, todos nós temos as nossas imperfeições e estamos aqui juntos para aprender. Estamos aqui para acolher uma mensagem de esperança, um ensinamento, uma consolação desta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, que as portas da nossa alma possam estar abertas para acolher o aprendizado de hoje. Meus queridos amigos e amigas, lembremos que estamos em uma semana dedicada à reflexão lá do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 2 e 3, que é a passagem oração dominical. E seguindo a própria separação do Evangelho segundo o Espiritismo da oração dominical, nós dedicamos a cada dia da semana, começamos na segunda-feira, a um trecho da prece dominical, para a gente refletir segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele tem ali para nós de ensinamento, que nos concede compreensão dessa prece, que é o símbolo de todas as preces. E hoje eu convido a todos para a gente refletir o trecho em que Jesus nos diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E para a gente compreender o que essa frase que faz parte da oração dominical tem a nos ensinar, eu gostaria de contar uma historinha que a benfeitora espiritual Meimei narra para todos nós através da psicografia de Chico Xavier. Meimei vai nos contar que certa feita havia um homem que era um homem muito bondoso, um homem muito calmo, muito sereno. Ele era incapaz de ofender qualquer pessoa que fosse. E certo dia ele estava saindo para seu trabalho e ele era muito preocupado com a hora. Ele gostava de ser pontual e ele dependia de um ônibus que passava por ali para que ele fosse para o serviço, que o serviço dele era um cadinho longe de onde ele morava. Só que quando ele estava saindo ali no horário que ele necessitava para pegar o ônibus, ele encontra com um vizinho dele. E esse vizinho o chama para conversar. E lembra que dissemos que ele era um homem muito educado, capaz de ofender, incapaz de ofender qualquer pessoa que fosse? Pois é, esse vizinho chamou ele para conversar e muito educadamente ele foi ali ouvir a história que o vizinho queria compartilhar com ele. E ele fala, o vizinho conversa e fala e puxa assunto e conta uma coisa aqui e conta outra coisa ali, e o homem olhando para o relógio, preocupado com a hora, porque o ônibus já ia partir. E se ele perdesse o ônibus, como que ele ia para o serviço? E o vizinho não parava de falar. Contava casos que não tinham importância nenhuma, digamos assim. Só que o homem, muito educado, não interrompeu em nenhum momento o seu vizinho. Ouviu com muita atenção, mesmo ele estando preocupado com o horário, ele ouviu com muita atenção tudo que o vizinho queria te dizer. Só que o seu ônibus, de repente, partiu. E ele viu que ele tinha perdido, ficou um bocado aborrecido, ficou triste, acabara de perder o ônibus, acabara de perder o dia de serviço. Só que aí, passou alguns minutos, chega até ele uma notícia. O motorista daquele ônibus estava embriagado. Ele perdeu o controle e caiu num despenhadeiro. Um infeliz acidente. E naquele momento, ele que estava aborrecido porque o vizinho tinha ali começado a conversar com ele perdeu o ônibus, ele começou a meditar o seguinte, e eu vou ler para todos nós a conclusão que a querida benfeitora Meimei diz para todos nós. O homem, o jovem, refletiu sobre a ocorrência e chegou à seguinte conclusão, de que muitas vezes a vontade divina se manifesta em nosso favor, nas pequenas
contrariedades do caminho, ajudando-nos a cumprir os nossos mais simples deveres, e passou a considerar com mais respeito e mais atenção as circunstâncias inesperadas que surgem à frente na esfera dos nossos deveres do dia a dia. Queridos amigos e amigas, antes da gente refletir, gostaria só de fazer uma pequena pontuação. Eu sempre compartilho aqui algumas histórias da benfeitora Meimei, principalmente nessa semana dedicada a todos nós à reflexão da prece dominical. Algumas histórias, como são contos, exemplos, eu conto através da minha perspectiva, sendo fiel ao fundo da mensagem. Gosto sempre de trazer aqui uma parte, ler realmente uma parte da história, uma conclusão, para ser realmente fiel ao que a benfeitora Meimei quis nos passar. Mas eu gosto sempre de mostrar, e eu vou mostrar para vocês, que todas as histórias que nós estamos compartilhando é de um livro que se chama Pai Nosso. Olha só, é um livro infantil, aliás, da benfeitora Meimei, ditada por ela e psicografada por Chico Xavier. E essa obra a gente diz que é uma obra infantil porque ela traz ilustrações e historinhas nos contando aí, explicando um pouquinho mais sobre a prece dominical. E dentro desta obra maravilhosa, eu encontrei muitos contos e muitas histórias para compartilhar aqui conosco. Por isso eu convido a todos que desejam ler essas histórias um pouco mais a fundo, que procurem essa obra, que se dediquem a ler ela, porque é uma obra pequenina, mas que muito nos traz ensinamento. Essas historinhas, elas são simples, mas elas têm muito a nos ensinar. E eu narro aqui com as minhas palavras, mas por isso que eu falo, procurem a obra, olhem ela, porque tem muito ensinamento para todos nós, e sempre busco ser o mais fiel possível aqui, quando eu vou compartilhar uma história. E bom, meus queridos amigos e amigas, vejamos só esse jovem. Olha que interessante. De repente, ele se vira e vê que perdeu seu ônibus. Fica um cadinho perturbado, fica aflito, fica triste, porque ele perdeu algo que ele tinha planejado no dia dele. Só que aí ele chega à seguinte conclusão, quando ele vê que aquele ônibus acabou tendo um infeliz acidente. Ele chega à seguinte conclusão, que Deus, que a vontade de Deus, muitas vezes ela se manifesta nas pequenas coisinhas e ocorrências do nosso dia a dia. E nós, muitas vezes, não conseguimos compreender isso. Às vezes é um infortúnio que chega, às vezes é algo que não sai como a gente esperava. Igual ele, às vezes ele perde um ônibus, às vezes é um horário que a gente perde. É algo assim inesperado que nos ocorre, mas que não é sorte e que não é ao acaso. É a vontade de Deus. Que possamos, hoje e sempre, abrir o nosso olhar como jovem da história e começar a enxergar a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida, porque o Pai nos guia a todo instante. E a partir do momento que a gente coloca em prática essa máxima de Jesus que se encontra na oração dominical, em que nós soamos, Pai, que seja feita a vossa vontade, que nós possamos nos despir um pouquinho da nossa vontade e compreender a nossa submissão para com o Criador. Confiança, acho que essa é a palavra. Nós devemos trabalhar mais a confiança em Deus. A confiança de que tudo que acontece na nossa vida, os infortúnios, os desafios, os ocorridos inesperados, é porque Deus tem um olhar mais profundo para cada filho. Ele tem um plano. E Ele sabe que aquilo que ocorreu, às vezes aos nossos olhos é um infortúnio, mas aos olhos de Deus é um degrau que a gente vai conseguir subir para a evolução. Então eu acho que a palavra para que seja feita a vontade de Deus é confiança, porque com confiança a gente compreende que devemos nos submeter, que devemos confiar, que devemos nos entregar à vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada filho. Os nossos olhos aqui são limitados, a gente não enxerga. Mas Deus sabe que aquela pedrinha no nosso caminho
É uma oportunidade de evolução que a gente tem, sabe? Vamos pensar aqui na construção de uma casa. Se a gente deseja construir uma casa, fazer uma grande obra, precisa-se do engenheiro que vai fazer ele desenvolver uma planta. E esse engenheiro, como ele desenvolveu a planta, ele tem um olhar mais amplo do que é necessário para a edificação daquela casa. E dessa forma ele vai designar a cada um uma parcela do serviço. Alguns vão fazer a base, outros vão fazer o telhado, outros vão colocar a porta, janela, outros vão pintar. E cada um seguindo o seu trabalho, obedecendo e confiando no engenheiro, no final a casa vai ser construída de forma harmônica e vai sair conforme o plano esperado. Agora pensemos, se cada um que está ali fazendo a sua parcela de ação começa a fazer o que quer e não o que o engenheiro ali coloca para ser feito, ou seja, se começa a ignorar a planta, o plano do engenheiro e começa a fazer a própria vontade, o que vai ser dessa casa? Vai ser uma casa que vai estar totalmente assim, desarmônica, vai ser uma casa que vai estar tudo construído errado, não vai ter nem a base forte. E assim é a vida. Se a gente continuar insistindo em fazer a nossa vontade, do nosso jeito, se revoltando com as coisas da vida, com as nossas condições que Deus nos deu e nos colocou, nós estaremos continuando com os olhinhos fechados. A gente vai ficar estagnado. Vai sair tudo desarmônico. O plano, a nossa obra, o nosso caminho vai sair tudo desviado. Então, para que a nossa vida seja uma obra edificada nas bases do Senhor, uma obra forte na nossa vida, nós precisamos seguir, confiar no plano de Deus e fazer a nossa parte, porque Deus confia para cada filho uma parcela de cooperação na obra divina. A gente precisa fazer a nossa parte, acatar e fazer ela, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. E lembremos, para encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, que fazer a vontade de Deus é a gente observar as leis divinas e praticá-las. Observar o que o Pai desejaria de nós naquele momento. É isso que é fazer a vontade de Deus. Não é apenas a gente aceitar o que acontece na nossa vida com resignação, mas a gente também buscar fazer em ressonância com o que Deus deseja. E pensemos, o que seria então o que Deus deseja de nós? Deus deseja harmonia. Deus deseja amor, Deus deseja mais serenidade, mais paciência, Deus deseja o perdão, Deus deseja o que vai nos ajudar a progredir e evoluir. Mas como somos almas pequeninas, a gente ainda está nesse processo de entender essas leis divinas e de conseguir vivê-las, a gente precisa dar um passinho de cada vez. Então, por exemplo, se acontece um imprevisto na nossa vida, muitas vezes a gente ficava desorientado, não sabia como que ia ter uma solução para aquilo, não sabia como proceder. Vamos pensar, se antes a gente agia dessa forma, muito assim desesperado, frente aos desafios da vida, quando a gente começa a compreender que Deus deseja mais serenidade, mais confiança nele, quando as próximas vezes que vão acontecendo esses infortúnios, a gente já vai ficando um cadinho menos desesperados. A gente já vai confiando mais, já vai tendo menos medo no percurso da vida. E dessa forma, olha só, a gente está caminhando para viver as leis divinas. Então é dessa forma, é aos pouquinhos que a gente vai compreendendo as leis de Deus, todos nós. O importante é a gente ter o esforço de a cada dia a gente se aperfeiçoar. Se antes a gente explodia, destilava muita ira, muita raiva, agora a gente já tem um pouquinho menos de impaciência, até o dia que vai chegar que a gente vai ter a paciência e a serenidade que Deus deseja de nós. Se antes a gente se importava só com a vida material, destinava tudo à vida material, a gente começa a compreender que Deus deseja que a gente cuide também da nossa vida espiritual, a gente já começa a equilibrar a vida espiritual, vida material, até chegar ao ponto que a gente compreende a importância de se colocar a vida espiritual sempre à frente da vida material. Não é desdenhar da vida material, mas a gente compreender
os desígnios da vida espiritual e o quanto que a gente precisa ter sacrifício, abnegação e devotamento muitas vezes. E isso nos demanda, às vezes, muito esforço também na vida material. Então a gente começa a compreender um pouco mais disso. É isso, queridos amigos e amigas, é confiança em Deus. E essa confiança a gente não adquire ela da noite pro dia. Eu, vocês, todos estamos trabalhando para adquirir essa confiança. Cada um tem o seu tempo e é um passinho por vez, mas que possamos ter essa consciência da necessidade que a gente tem de confiar na vontade de Deus e de fazer a vontade do Pai, acima e antes de tudo, da nossa vontade. Tudo bem? Nós estamos aqui para servir, não para ser servidos. Queridos amigos e amigas, essa é a nossa reflexão deste trechinho da oração dominical. Agradecemos a paciência de cada um que está aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Estamos caminhando junto nesse processo de aprendizado. É muito bom, eu fico muito feliz da gente começar as nossas manhãs aqui todos os dias refletindo. É uma parte, é um minuto do nosso dia muito especial que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede sempre para todos nós. E essa mensagem é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Convido a todos a estarmos aqui amanhã para a gente dar sequência na nossa reflexão. Fiquem em paz, que o amor de Jesus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.